Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos do 7º ano da Escola Dinâmica. Hoje vamos trabalhar com a matéria de ética, falando agora do capítulo 3 sobre o trabalho. O trabalho que durante milhares de anos sempre foi primordial na vida do ser humano. Desde os primórdios da humanidade, o ser humano procura trabalhar para tentar desenvolver o seu sustento diário, e conseguir sobreviver. O trabalho ele é sempre fundamental, e sem o trabalho o ser humano ele não conseguiria sobreviver sobre a superfície terrestre. Do mínimo ao máximo trabalho ele tem que ser feito com a finalidade de alcançar algum objetivo. Então o trabalho ele é fundamental em todos os dias, mas que infelizmente no contexto histórico do trabalho sempre teve uma questão ligada à discriminação, principalmente com a questão da mulher no mercado de trabalho. Gente, até início do século XX, ou até o final do século XX, a mulher ela era vista como uma dona de casa, e que era preparada pelos próprios pais para tomar conta dos seus filhos, e procriar. A partir daí, a situação ela se agravou em termos estruturais para a própria sociedade, para as próprias cidades, porque no contexto geral, cada mulher que ficava em casa só tomando conta das suas casas, e procriando, ela acabou acarretando uma aceleração no processo de crescimento, e de explosão demográfica na sociedade, onde até final do século passado, para você ter ideia, onde a população era majoritariamente rural, cada mulher ela tinha em torno de 6, 7 filhos, ficava em casa só cuidando do lar, e que constantemente procriavam, fazia com que a família crescesse muito, e isso acarretava um desequilíbrio econômico muito grande, dentro da própria casa, e promovendo de forma negativa o desenvolvimento econômico de um país. Para você ter ideia, hoje os países mais pobres do mundo, cada família tem em torno de 6, 7 filhos. Esses países estão localizados na África, por conta da falta de informação relacionada aos métodos contraceptivos, relacionado a vários fatores que está associado ao processo de sexualidade, que consequentemente aumenta a quantidade de filhos dentro de uma determinada casa. Porém, a partir do século XXI, final do século XX, início do século XXI, a mulher conseguiu o seu direito de igualdade perante o homem. Essa questão da discriminação com a mulher no mercado de trabalho ainda continua, porém a mulher ela passou a sair de casa e ingressar no mercado de trabalho, contribuindo com isso a diminuição dessa taxa de natalidade. Essa explosão demográfica ela foi freada. Hoje em dia a mulher no mercado de trabalho ela quer ter no máximo em sua casa 2 filhos e não como era antigamente, o que ocasionou com isso uma melhor condição na economia do país. Porém, a discriminação dentro do próprio mercado de trabalho com a mulher ainda é muito grande. Mulheres que exercem o mesmo trabalho que o homem, recebem salários inferiores, do homem. Então, é inadmissível que em pleno século XXI a gente tenha essa questão de discriminação. Jair Bolsonaro, inclusive, numa entrevista que ele deu na Rede Globo, ele falou uma coisa com aquela Renata, que é apresentadora, e William Bonner,
comparando o salário dos dois, porque os dois recebem o mesmo salário, mas que fazem o mesmo trabalho, mas que o salário de Renata ela é inferior ao salário de William Bonner. E as pessoas ainda ficaram com raiva porque o cara deu essa declaração em rede nacional, né? Ele querendo brigar pelos direitos, né, fundamentais do trabalho da mulher, e as pessoas ainda criticam uma situação dessa, que na realidade as mulheres elas devem realmente correr atrás dos seus ideais, né, da igualdade salarial e não a discriminação relacionada ao seu trabalho, né? Nossa cultura é predominantemente machista, todo o contexto histórico confirma a existência da diferença sociais entre homens e mulheres, enfatizando a desvalorização feminina. Até meados do século XX, a mulher é inferiorizada, isenta de qualquer participação política e sujeita à tutela do pai, do irmão e depois do marido. Não tinha direito a nada, nem mesmo à educação dos filhos. Ela era simplesmente a sombra do esposo e a rainha do lar, sem liberdade de decidir sobre algumas coisas, como eu falei para vocês, né? A mulher era feita apenas para o lar. Né? Com o passar do tempo, a mulher incomodada diante desse sistema opressor, conscientizou-se da necessidade de partir para a luta por seu espaço e por seus direitos. No ano de 1857, a fábrica têxtil Cotton, em Nova York, nos Estados Unidos, um grupo de mulheres protestou através de uma greve contra a jornada diária das 16 horas de trabalho e os baixos salários. Os patrões indignados resolveram tocar fogo no prédio e 129 mulheres morreram queimadas. Esse fato ocorreu no dia 8 de março, oficialmente conhecido como Dia Internacional da Mulher, em forma de homenagear as operárias terrivelmente assassinadas por esse monstro, né, empresário que tocou fogo nas mulheres dentro do seu próprio prédio, né, porque elas estavam reivindicando salários iguais aos dos homens, que infelizmente nesse contexto aí, né, ainda não se resolveu nada. A mulher ainda está discriminada, digamos assim, relacionada ao seu trabalho no mercado de trabalho, né, porque hoje a mulher trabalha muito e na realidade muitas delas têm 2 jornadas de trabalho, porque ela dá o primeiro expediente na sua empresa que ela trabalha e quando chega em casa acaba dando outro expediente também em casa, né, cuidando de menino, arrumando casa. Infelizmente, né, alguns casamentos, alguns relacionamentos, eles não dão certo por conta disso, né, porque o cara casa com a mulher e quer fazer da mulher uma escrava, uma empregada, né, onde ele chega do trabalho, abre uma cerveja, senta no sofá, liga a televisão, fica assistindo jogo de futebol, e a mulher quando chega tem que arrumar a casa, tem que lavar prato, tem que fazer tudo, e o cara lá no bem bom, né? Que na realidade não é assim. Quando você está num relacionamento com sua esposa, né, quando você se casa, as tarefas do lar têm que ser divididas, né? A mulher faz uma coisa quando ela pode, o homem também faz quando ele pode. Então, temos que dividir corretamente, né? Cada um faz sua parte, né? Para que a carga de trabalho não seja pesada para apenas um dos lados, né? No caso da mulher. Aqui em casa, por exemplo, quando minha mulher não está pronta, ela sai agora para trabalhar. Eu estou trabalhando em casa. Mas daqui a pouco meu menino acorda, eu vou dar um grau ali no quarto dele, vou sair para fazer umas comprinhas para fazer o almoço. Eu faço o almoço, levo o almoço dela no trabalho, né? Quando eu saio para trabalhar à tarde também, e ela chega mais cedo que eu, quando ela chega, ela dá uma arrumadazinha na casa. Então aqui a gente faz uma troca, como deveria ser em todos os lares por aí. Não é à toa que a gente está há 15 anos casado, né? Por quê? Porque há uma reciprocidade, há uma troca de favores, diferentemente que se eu morasse com a minha esposa, que só ela fizesse o trabalho de casa, com certeza a gente não estaria nem 5 anos juntos, porque chega um momento que a mulher cansa, né? Trabalha pesado na empresa que ela trabalha, e chega em casa da outra carga de trabalho também pesado, gente, é complicado, né? Então está na hora das pessoas reverem seus conceitos,
Vocês, crianças que ainda estão num processo de amadurecimento e crescimento psicológico, e um dia ainda vão se casar, eu espero, tenham essa consciência com suas esposas um dia, não faça com que ela seja sua empregada, que o seu casamento ele segura da melhor forma possível. Não queira tratar a sua mulher como uma qualquer. São vários desafios e as formas de discriminação sofridas pela mulher ao longo dos tempos. Nas últimas décadas, o avanço visível, mas ainda há muito que ser feito em busca pela igualdade. Hoje, a mulher, muitas acumulam dupla jornada de trabalho, trabalham fora de casa para garantir mais renda para a família ou, algumas vezes, a principal renda, além de cuidarem da casa e dos filhos ou serem responsáveis pela manutenção da organização doméstica, que é justamente o que eu falei para vocês aqui. As 2 jornadas de trabalho que a mulher faz durante o dia todo. Algumas mulheres, inclusive, decidiram não ter filhos para adiar a maternidade para depois da conclusão dos estudos e da estabilidade financeira, o que é importantíssimo também para o ser humano, principalmente vocês, mulheres. Não queiram botar os bois na frente da carruagem. Esperem se formar, esperem ter um trabalho bom, uma vida estabilizada econômica, para que depois vocês venham pensar em ter filhos. Filhos é muita responsabilidade, e se você tiver um marido que não lhe ajuda, você vai se ferrar sozinha. Então, você tendo uma estabilidade econômica, você vai poder botar uma pessoa para lhe ajudar, uma babá para cuidar dos seus filhos, e aí, consequentemente, você vai poder ter uma vida digna e seus filhos também, não vivendo apenas para cuidar dos filhos, que é complicado. Então, você sabendo dosar, e esperar um pouco mais, você vai ter uma vida feliz e economicamente também sadia. É importantíssimo. Na família, os que trabalham foram ou apenas em casa precisam organizar uma rotina diária para que as necessidades foram satisfeitas com a ajuda e a participação de todos os membros. Tanto na necessidade física como alimentação, contas, limpeza e segurança, como as necessidades efetivas. Aqueles que apenas estudam também podem fazer sua parte no auxílio no que for possível ou estipulando pelos pais. Aqui em casa, por exemplo, meu filho tem 10 anos de idade, mas a gente já começou a colocar ele para fazer algumas coisas. Quando ele acorda de manhã, a gente bota ele para forrar a cama dele. Algumas vezes, quando a gente está arrumando a casa, a gente vai ali lavar os pratos. Por quê? Porque para ele já se torna uma brincadeira, uma diversão que posteriormente ele vai começar a se acostumar. Então a gente, por brincadeira, você vai colocando um costume no seu filho, ele vai se adaptando a uma casa, que posteriormente, o costume de casa vai à praça, como diz o ditado, ele vai começar a ter esse costume também na casa dele. E a casa dele vai estar sempre organizada. Quando ele casar, ele não vai fazer a mulher dele como uma empregada. Ele vai estar sempre lá ajudando, para que a família dele cresça. Então isso é importante. A gente tem que começar a educar os nossos filhos desde pequeno, para que ele absorva esse costume, de sempre ter que forrar a cama dele, de sempre ter que ajudar nos afazeres de casa. De vez em quando a gente bota ele para passar um pano aqui também, quando a gente está arrumando a casa, na brincadeira, e aí vai acostumando. Falar que na luta contra a pobreza, mulheres buscam autonomia na conta própria. Dos 22 milhões de brasileiros que superaram a pobreza extrema nos últimos 4 anos, 12 milhões são mulheres. É o caso de uma costureira dona da própria confecção na comunidade da Ilha do Chié, no Recife, aqui em Campo Grande. Uma vereadora
de uma vendedora de acessórios de celulares, né, e computadores da comunidade vizinha da ilha de Santa Terezinha. É de uma sertaneja que vende centenas de quentinhas para empresas em Iapim, interior de Alagoas. Em todas essas histórias de superação à pobreza, as seguintes palavras se repetem: autonomia financeira da mulher. Então, a mulher atrás do trabalho em busca não só o trabalho, ela busca autonomia financeira. Então, toda mulher que trabalha, gente, ela não fica vulnerável ao seu marido. Por quê? Veja só, eu conheço uma pessoa que é casada há mais de 30 anos, né, que o marido todo dia sai para trabalhar e chega em casa tarde, porque larga do trabalho, vai arrumar outras mulheres para ir, não sei nem se ele tem outra família, né? E a mulher dele vive com ele durante esse tempo todinho, nunca trabalhou, e muitas vezes ela sabe do que ele faz por aí afora e continua com ele. Por quê? Porque ela não tem condições de arrumar outro emprego, até por conta da idade que ela tem, viveu sempre para cuidar do lar, e ela é dependente do marido em tudo. E aí ela fica presa justamente ao marido. Tem que aceitar o que o marido faz aí afora, ela não é obrigada a aceitar, mas ela tem que aceitar, porque ela vai viver de quê? Se ela não trabalha, nunca arrumou um emprego, viveu sempre para lá, o marido se aproveitou disso aí, né? Ela acabou ficando presa a ele, e aí ele pinta e borda com ela. E aí por isso que é muito importante, mulheres, vocês terem sua autonomia financeira, porque nenhum homem que você vier a casar no futuro vai lhe escravizar, vai lhe prender a ele, porque você é uma pessoa autônoma, economicamente falando, você é uma pessoa que tem sua liberdade de trabalhar, né? Você tem sua formação e que você tem condição de ter o seu próprio dinheiro e sobreviver sozinho e não ficar na mão desse homem. Então, corre atrás dessa autonomia financeira, né? Para que você também ajude na economia da sua casa, porque é importantíssimo que as duas pessoas dentro de uma casa ela trabalhe, né? Para que ajude a pagar as contas dentro de casa, e aí as pessoas nunca ficam no vermelho, sempre estarão com uma situação econômica boa. As condições precárias de vida ainda não foram ultrapassadas, mas a vontade de ser independente e a determinação de criar uma fonte de renda não relatam para a Lei de Medeiros, moradora da comunidade da ilha de Terezinha, no Recife. Santa Terezinha, Recife. Ela conta que trabalhou nas mais diversas áreas. Já foi copeira, camareira, costureira, empregada doméstica, babá e tantas outras, enumera. Depois de tantos anos de trabalho, ele só conseguia a carteira assinada e 2 empregos, ela resolveu empreender. Então, o empreendimento ele é importantíssimo. Minha esposa, por exemplo, hoje ela é empreendedora, né? Minha esposa trabalhou em muitos lugares, né? Quando eu conheci a minha esposa, ela trabalhava no IB, foi o primeiro emprego dela. O IB era uma financeira da loja C&A, né? E que depois aí a gente já era casado, ela saiu do IB, aí trabalhou no Itaú, né? Depois saiu do Itaú, trabalhou na Crefisa, trabalhou em uma loja de computadores também, né? E se formou em ciências contábeis e resolveu trabalhar em vários escritórios de contabilidade, só que ela viu que aquilo não era para ela. E ela resolveu, então, partir para o empreendimento e começou a trabalhar. E hoje em dia, graças a Deus, minha esposa é muito bem sucedida no ramo que ela faz. Né? Ela é referência aqui em Olinda no que ela trabalha, graças a Deus. Né? Hoje mesmo ela foi dar uma consultoria lá na Apvida, lá do Recife. Né? Ela saiu desse tanto para trabalhar. Né? Então, é importante, né, que a mulher ela se torne uma pessoa independente financeira, para que ela não fique dependente do homem, né, na sua casa. Então, graças a Deus, hoje a gente tem uma situação melhor economicamente falando, né?
graças ao empreendimento da minha esposa, não é? E a gente batalhou muito, não é? Não estamos na situação ideal ainda, que ainda vamos alcançar, se Deus quiser, né? Mas que graças a Deus a gente está caminhando, né? Graças ao trabalho dela, e jamais eu queria que ela ficasse sem trabalhar, de forma alguma, que existem homens por aí que não querem que a mulher trabalhe, né? Para que se torne, de alguma certa forma, sua empregada, né? Esse homem que não quer que a mulher trabalhe, ele quer que a mulher fique presa a ele. E aí, consequentemente, ele pode pintar e bordar com essa mulher que ela não vai deixar ele nunca, porque ela não tem como sobreviver. Então, gente, eu vou ficando por aqui, né? Amanhã a gente retorna com mais uma aula agora de geografia, né? Que Deus abençoe a todos, né? Até a próxima e até amanhã. Um abraço, tchau.